E pedimos que nesse momento o Senhor possa, Deus, fazer com que a palavra faça sentido nos nossos corações, na nossa mente, Pai. E de fato aquilo que ouvimos acerca do Teu Evangelho possa transformar os nossos corações. Que saímos daqui amando mais o Senhor, Pai. Temendo mais o Senhor, respeitando mais o Senhor, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra possa iluminar as trevas que há em nosso coração, para que tudo ao nosso redor seja luz, Pai. Ó Deus, fala conosco, Pai. Deus, se o Senhor não falar conosco, de fato caminharemos em trevas. Precisamos da Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Como eu disse, a reforma protestante, eu acredito que todos que estão aqui com bons presbiterianos sabem o que é a reforma e um pouco da história da reforma. Queria que a gente voltasse um pouco nos primeiros séculos, ali mais em específico no ano 303 depois de Cristo. A gente sabe que os primeiros anos da igreja foram anos muito conturbados, né? A perseguição por parte de Roma, que se aflora no imperador Nero. E a gente conhece a história, né, das mortes, dos martírios, do Coliseu, das lutas, e de como os crentes do primeiro século sofreram. De fato, morriam muitos por acreditarem em Cristo, por pregarem o Evangelho, por professarem a fé. Eles meio que tinham que viver escondidos, né, a parte da sociedade, para que eles pudessem ser crentes. Porque o império perseguia e matava todos. Por quê? Porque cresceu muito o número de crentes, né? Era muito crente e o imperador tinha medo que eles se reunissem, né? E acreditando que eles podiam formar um partido político, não sei, uma nação ali dentro, né? E pudesse destruir o Império Romano. E no ano 303 acontece uma coisa que foi muito ruim para a igreja. Foi muito ruim porque o imperador Constantino ele publicou um decreto que dizia que o cristianismo era uma religião legal. E o que aconteceu? As pessoas não precisavam mais se esconder. Feliz, então porque isso é ruim, a perseguição acabou. De fato, quando a gente olha assim, por esse lado da história, parece que é bom. Afinal, os irmãos agora não eram mais perseguidos, não eram mais lançados aos leões, não havia mais agora guerra contra o cristianismo, as pessoas podiam sair, né, das suas cavernas agora e cultuar publicamente. Parece que estava tudo certo, né? Parece que talvez se a gente fosse um pouco triunfalista naquela época, a gente fala, Senhor, o Senhor ouvir as nossas orações, sabe, agora a nossa vitória vai ter sabor de mel, agora nós podemos sair da caverna, fazer o nosso culto, fazer o nosso barulho. Mas de fato não foi isso que aconteceu. Quando Constantino disse que o cristianismo era uma religião legal e mais para frente ele decreta o cristianismo como uma religião oficial do Estado, o que aconteceu foi que muitas pessoas começaram a ir à igreja. Isso é ruim, Vinícius? Não, isso não é ruim. É bom que as pessoas venham à igreja. Mas muitas pessoas que não eram crentes começaram a vir para a igreja por causa da pressão estatal. Eles começaram a perceber que ir à igreja era bom. Por quê? Porque se o cristianismo era a religião oficial do império e você fosse cristão, você teria muito mais regalias que as outras pessoas. Então as igrejas daquela época começaram a se encher de pessoas que não criam em Deus. Isso foi muito ruim para a igreja. Por quê? Porque aí começaram, já haviam heresias naquele período, mas elas foram de fato cada vez mais aumentando. E como eu disse, o número de descrentes na igreja cresceu tanto que chegou uma época que você não sabia mais o que era verdade. Por quê? Porque tantas heresias, tanta mentira tomou conta da igreja que chegou uma hora que você já não reconhecia mais a doutrina dos apóstolos, você já não sabia mais o que era aquilo que Jesus havia ensinado. E alguns líderes da igreja, eles começaram a decretar aquilo que seria verdade, aquilo que seria correto. Eles se levantaram no intuito de tentar até proteger a igreja de heresias, então começaram a declarar, isso aqui é errado, isso aqui é certo. E aí, um pouco de anos mais para frente, a gente vai ter a instituição da Igreja Católica Romana. Então ela declara que a verdade de fato é aquilo que a igreja diz, na figura do Papa, do seu líder. Aquilo que o Papa diz ser verdade é a verdade. E perceba que é interessante, porque aquilo que aparentemente deveria ser bom para o cristianismo, que é ser a religião oficial do império, causou um tanto de destruição para o cristianismo, a ponto da Igreja Católica dizer, não, agora nós precisamos estabelecer aquilo que é norma, aquilo que é verdade. E o que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter olhado para a Escritura. Eles deveriam ter feito aquilo que era muito básico, a doutrina dos apóstolos. Eles deveriam ter aberto a Bíblia e dizer, nós precisamos viver segundo as Escrituras, precisamos viver segundo a Bíblia. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles começaram no intuito de tentar talvez proteger a fé cristã, colocaram um monte de regras, um monte de coisas ao redor das Escrituras, que meio que se equiparavam a ela, e a figura do Papa se tornou central na fé. Então tudo que o Papa falava era verdade. Ou seja, de fato, as Escrituras, para terem sentido, elas precisavam ser interpretadas pelo Papa. E os anos foram se passando, e a gente conhece o que aconteceu em 1517, quando Lutero, um monge agostiniano, ele foi na porta da igreja do castelo de Wittenberg e cravou lá 95 teses contra as práticas, contra o pensamento, contra tudo que vinha acontecendo na igreja.
Mas o que eu acho mais interessante, eu não vou ficar entrando muito em detalhes históricos, que essa não é a ideia, mas eu acho muito interessante o que aconteceu alguns anos depois, em 1521, que é aquilo que nós conhecemos como a dieta de Worms, quando Lutero, a dieta não tem a ver com alimentação, tem a ver, a dieta era quando o Estado proclamava e chamava algumas pessoas para uma reunião para decidir alguns assuntos importantes. E Worms era uma cidade importante na época. E o imperador então convocou o Lutero e mais algumas pessoas, e a finalidade deles é que Lutero fosse lá e que ele abandonasse os seus pensamentos. Por quê? Porque nesses 4 anos, as ideias de Lutero se propagaram demais, e as pessoas começaram a acreditar, começaram a ler a Bíblia, começaram a aprender, começaram a questionar a própria figura do Papa. E então Lutero, ele é chamado para essa reunião e as pessoas falam: Lutero, você precisa abandonar, você precisa abrir mão daquilo que você tem crido, você precisa abrir mão daquilo que você tem falado. E eu gosto muito da resposta de Lutero quando ele foi convocado pelo meio que o secretário, né, do bispo da época. E ele disse: Lutero, publicamente você nega aquilo que você tem pregado? Lutero respondeu de uma forma muito simples e muito profunda. Ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e eu não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude e amém. E eu acredito que de fato esse aqui é o cerne da Reforma Protestante. Aquilo que Lutero está dizendo aqui é de que ele só pode ser convencido pelas Escrituras. O que Lutero está fazendo é dizendo para aqueles homens de que toda a verdade que ele cria não vinha da boca do Papa, não vinha dos seus concílios. Afinal, ele mesmo disse nessa dieta de que ele não acreditava mais no Papa, ele não acreditava nos concílios, porque historicamente eles erraram várias vezes. Lutero está dizendo que a verdade está contida onde? Na palavra de Deus. E ele disse que um homem que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não pode recuar diante de nada. E ele sabia que ele estava correndo risco de morte, mesmo assim, ele disse: eu não vou me retratar, porque eu estou convencido por Cristo, e um homem não deve falar contra a sua consciência. E ele diz: a minha consciência está o quê? Cativa à palavra de Deus. Lutero agora é escravo das Escrituras. E ele sabe que por ser escravo das Escrituras, ele sabe que o que a igreja estava fazendo estava errado. A venda das indulgências, a venda de perdões, de terrenos no céu, toda essa idolatria em torno do Papa, esse deslocamento das Escrituras como centralidade da fé cristã, Lutero sabia que estava errado e ele não podia concordar com aquilo. E eu acho isso muito fantástico, porque, de fato, como eu disse, esse é o grande grito da Reforma. Se tem algo que a Reforma Protestante nos ensina, é de que a Bíblia é o centro da fé cristã, é o centro da vida. De que a palavra de Deus é o cerne do Evangelho. De que ela é a regra de fé e prática. De que todos aqueles que querem conhecer a Deus, que querem conhecer a verdade no mundo, devem olhar para as Escrituras. Todos aqueles que querem pensar, todos aqueles que querem descobrir, devem olhar para as Escrituras. Lutero estava bem convencido disso. E é por isso que ele foi até o fim, e graças a Deus, Deus o guardou, ele não morreu pela mão do império. Mas perceba, um homem que dedicou toda a sua vida por uma simples verdade, para que as pessoas pudessem ter acesso às Escrituras, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, e conhecendo a Bíblia, conheciam a Deus, conheciam a Cristo. Isso é muito fantástico. É o grande grito da Reforma: olhe para as Escrituras. É o que os pré-reformadores, os reformadores estavam gritando a todo momento. Eles não queriam confusão com a igreja, eles não queriam dividir a igreja, não. Eles só estavam gritando para o Papa: olhe para a Bíblia. Leiam as Escrituras. Ele estava dizendo para as pessoas comuns, que não faziam parte do clero: olhem para a Bíblia, leiam a Bíblia. Esse é o grande grito da Reforma: leiam a Bíblia. Nela está contida toda a verdade. Nós escolhemos esse texto, nós vamos já caminhar por ele, porque de fato ele apresenta essa grande verdade que a Reforma grita aos nossos corações, de que a Bíblia é suficiente para todas as coisas. E nós vamos ler esse texto para tentar entender por que isso é relevante para a gente hoje. Por que aquele mesmo problema que Lutero estava enfrentando, nós estamos enfrentando hoje também. Por que é importante que nós, como jovens cristãos, que a gente tenha a Bíblia no centro dos nossos corações e no centro da nossa vida? Por que a palavra de Deus é importante? Para que a gente possa responder às demandas do mundo. Sabe por que é importante que eu conheça a Bíblia? Para que eu possa ir à faculdade, para que eu possa ir ao trabalho, para que eu possa viver a vida como um do lar. Então vamos lá, vamos caminhar pelo texto. Paulo diz a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu
Perceba, Timóteo está vivendo uma fase muito complicada do seu ministério. Diversas pessoas têm abandonado a sã doutrina, diversas pessoas têm fugido da verdade. Parece um pouco do que estava acontecendo na época de Lutero. Sabe, você tem pessoas que estavam pervertendo a verdade de Deus. E a gente sabe que funcionava assim mais ou menos o ministério de Paulo, né? Aonde Paulo passava algum tempo e algumas pessoas iam lá tentar perverter a verdade de Deus. Paulo estava sempre lutando contra o judaizante, contra os falsos líderes, e agora Timóteo em específico estava passando por isso. Se você ler alguns versículos anteriores, principalmente no início do capítulo 3, Paulo diz: Timóteo, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, sem amor pela família, caluniadores, sem domínio próprio. E no versículo 10, no versículo 6 em diante, ele começa a dizer de como a situação estava terrível. Sabe, ele começa a dizer: Timóteo, o mundo não está fácil. As pessoas têm abandonado a verdade, têm fugido de Deus, têm esquecido do seu Criador, têm esquecido da moral, têm esquecido de tudo. Então é por isso que Paulo diz: quanto a você, Timóteo, não seja como eles. Paulo diz: Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Ele diz: pois você sabe de quem você aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é muito curioso. Percebe, Paulo está dizendo: Timóteo, a forma de você combater tudo isso que tem acontecido ao seu redor, a forma de você combater a falsa doutrina, a forma de você combater os judaizantes que tentaram destruir a igreja de Deus com legalismo, com velhas práticas. Paulo diz: Timóteo, a única forma é você lembrar daquilo que você aprendeu. A sua mãe e a sua avó te ensinaram a Bíblia, Timóteo. Elas abriram o Antigo Testamento, que era aquilo que eles tinham a Torá, as sagradas letras. Eles ensinaram o Evangelho para esse menino. Perceba, desde pequeno ele é ensinado aquilo que é a verdade. E Paulo diz: Timóteo, lembre-se de tudo aquilo que você aprendeu, porque aquilo que foi ensinado a você foi suficiente em primeiro lugar para quê? Para a salvação. Perceba que é interessante, por que é relevante a Bíblia hoje? Porque é a Bíblia que nos ensina sobre salvação. É o contato com a palavra de Deus que fará o que no nosso coração? Produzirá fé, que consequentemente produzirá salvação em nossos corações. A Bíblia é relevante porque é através da leitura pública das Escrituras que as ovelhas que estão perdidas se achegam a Cristo. É através da leitura da Bíblia que nós conhecemos a Cristo. Perceba, nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor, mas a forma pela qual Deus escolheu salvar os homens é através da pregação do Evangelho, é através da leitura das Escrituras. E é por isso que é muito importante que as Escrituras estejam em nossos corações, porque elas produzem em nós fé, conhecimento acerca da obra salvífica de Cristo Jesus. É por isso que é importante que nós conheçamos a Bíblia, para que nós possamos pregar o Evangelho a outras pessoas. Vinícius, mas no meu trabalho tem um cara que é impossível que ele seja crente. Ele é terrível. O meu chefe é impiedoso, ele não crê em Deus. Sabe, na minha faculdade existem pessoas terríveis que odeiam a Deus. São ateus, agnósticos. Não se preocupam com as coisas do alto. É para elas que você deve pregar o Evangelho. Sabe, por vezes eu percebo que nos parece que o Evangelho é como um gatinho miserável. Que a gente tem dó, sabe, aquele gato magro que fica na rua, que as pessoas chutam, tudo torto. Às vezes parece que o Evangelho é isso. Mas o Evangelho não é isso. Às vezes a gente não prega o Evangelho para as pessoas porque a gente acha que de fato aquela pessoa é tão terrível que o Evangelho é incapaz de transformá-la. Mas o que a Bíblia nos diz é que a exposição à palavra de Deus produz vida, produz salvação, produz fé. E o que você deve fazer para essa pessoa que de fato você acha que nunca pode conhecer a Deus, que nunca pode ser convertida por Cristo Jesus? Apresenta o Evangelho a ela. Fale do Evangelho para ela, apresente as verdades das Escrituras para ela, porque esse contato com as Escrituras vai produzir vida. Porque a palavra de Deus sempre cumpre o seu objetivo, ela nunca volta vazia. Ou ela salva, ou ela condena. Mas ela sempre é eficaz, ela sempre cumpre o seu objetivo. Todos se lembram da passagem do Vale de Ossos Secos? Um monte de osso morto que foi exposto à palavra de Deus e teve vida. Esse é o caminho. Essa é a forma pela qual Deus deseja salvar os homens, pela pregação do Evangelho. É por isso que é importante que nós conheçamos a Bíblia.
Para que você possa apresentar o evangelho para esse cara que você acha que nunca pode se converter, para o seu pai que não conhece a Jesus, para sua mãe, para os seus primos, apresente-lhes o evangelho. Fale para eles da palavra de Deus. Ah, Vinícius, mas eu não sou muito bom. Manda um versículo. Se você segurar o Ctrl, apertar o C, você consegue copiar da internet. E aí você vai no WhatsApp, Ctrl+V, você cola e manda para ele. Ah, Vinícius, mas isso não é efetivo. Eu não consigo pregar, eu não consigo elaborar um estudo. Apresenta a palavra de Deus. Lembra do Vale de Ossos Secos? O que Deus diz ao profeta? Fale, profetize. E aquele vale começou a ter vida. Foram se aparecendo tendões, músculos, tecido. Daqui a pouco um exército estava formado de um vale de ossos secos. Porque o contato e a exposição ao evangelho produz vida, sempre. A palavra é sempre eficaz. Quando você apresenta o evangelho a uma pessoa, você está abrindo uma porta de salvação para essa pessoa. Muitas vezes nós, como reformados ou protestantes, calvinistas, acreditamos como Deus sabe de tudo. Deus sabe de todos os que serão salvos, então não preciso pregar o evangelho. Pelo contrário, você precisa pregar o evangelho porque Deus sabe todos que serão salvos, mas você não sabe. Eu não sei. Eu não sei nem se você que está aqui, você é salvo, eu não sei. E é por isso que a nossa função é apresentar o evangelho a todos, sem exceção. Sabe, no seu trabalho, fale sobre Jesus, porque a exposição das pessoas ao evangelho vai produzir vida. O evangelho não é aquele gatinho de rua no qual nós temos dó, ele é um leão poderoso. Sabe, você não precisa ensinar um leão o que ele tem que fazer. Esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet. É claro que é na internet, né, o vídeo, né? Hoje ninguém mais vê DVD, nem nada dessas coisas. Mas perceba, o que eu achei muito interessante é que aquele Instituto Onça Pintada do Pantanal, eles levaram o Richard lá para conhecer um pouco das onças. E uma das onças que mora lá chama Chavante. Eu me lembro quando eles pegaram essa onça muitos anos atrás. Eu vi alguns vídeos, ela era pequenininha, ela brincava com seus tratadores ali, ela pulava no rio e não sei o quê. E agora ela tá grande, né? Uma onça. E eles levaram o Richard para conhecer o Chavante, né? E agora ela não tá mais solta, né? Ela tá numa jaula, né? E quando ele chega perto da jaula, a primeira coisa que a onça faz, ao ver o seu tratador, o Richard, ela avança neles. Ela solta aquele esturro aterrorizante, que é uma coisa que você ouça, eu de fato correria demais. E é engraçado que no vídeo o Richard, que sempre teve contato com animais, ele sai da jaula na hora. Ele sente medo. O tratador da onça, que sempre cuidou dela desde pequeno, sente medo, sente pavor. É curioso, ninguém disse para ela atacar, mas por que ela fez isso? Porque é instintivo. Assim como é natural do evangelho transformar as coisas. O que você tem que fazer é o quê? Abra a jaula. Deixa o evangelho fazer a função dele. Então perceba, é importante que conheçamos a suficiência e a eficácia das Escrituras para que a gente pregue o evangelho às pessoas. Para que você creia de todo o coração que só o evangelho pode transformar o teu pai, a tua mãe, a tua família. Sabe, a sua sala de escola. Às vezes você passa 5 anos na faculdade e ninguém da sua sala ouviu o evangelho. Gente, isso faz sentido para você? Faz sentido na sua cabeça a possibilidade de que Deus te pôs numa faculdade durante 5 anos e ninguém da sua sala ouviu o evangelho? Isso não faz sentido. Faz sentido você trabalhar 15 anos numa empresa e ninguém lá ouviu o evangelho? Não faz sentido. Porque se de fato você crê no poder, na eficácia, na centralidade e na suficiência das Escrituras, você vai anunciar o evangelho. Porque como Paulo diz a Timóteo, o evangelho produz o quê? Produz salvação. Ele gera fé nos corações. Essa é a forma que Deus escolheu para salvar todos os homens. E não todos no sentido de que Deus vai salvar o mundo inteiro, não. Mas de que todas as classes, do escravo ao livre, o judeu, o grego, todos podem ser salvos. O miserável do seu chefe, o assassino, a prostituta, o traficante, todos podem ser salvos pelo evangelho de Cristo. Porque a palavra de Deus ela é eficaz para produzir salvação, para produzir fé nos corações. Então anuncie o evangelho. Se você conhece alguém que é terrível, anuncie o evangelho a ela. Porque de fato naquelas trevas podem brilhar a luz do evangelho. E Paulo continua depois de dizer: Timóteo, você conhece o evangelho.
Foi através da leitura das Escrituras que você foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E ele diz por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Olha que interessante, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que Paulo está dizendo? Timóteo, aquilo que você tem em mãos é a palavra de Deus. Eu sei que com o tempo a gente criou essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a revelação final de Deus a todos os homens. Aquilo que Deus queria comunicar a mim e a você acerca de quem Ele é, acerca do mundo, acerca da forma como devemos viver, Ele fez através da Bíblia. Tudo que Deus quer falar para você está nas Escrituras, mas em lugar nenhum. Você não precisa ir atrás de nenhum profeta. Sabe, você não precisa de nenhuma campanha evangelística. Você não precisa ir atrás daquele irmão que tem oração forte, que ora na madrugada, que revela CPF. Na verdade, tem muita gente na Receita Federal que também revela CPF, né? Será que eles são profetas? Perceba, você não precisa ir atrás de ninguém. Porque tudo que Deus quer te comunicar está na Bíblia. Tudo que Deus quer que você saiba sobre Ele, sobre Cristo, sobre a salvação, tudo aquilo que você precisa para viver, está nas Escrituras. Porque toda ela é palavra de Deus. Foi Deus que inspirou homens a escrevê-la. É Deus que tem preservado as Escrituras por tantos anos. Nós temos milhares e milhares e milhares de provas. Não que a gente precise delas, mas nós temos milhares de provas de que tudo que nós temos nas Escrituras é fiel ao seu texto original. Você sabe quantos manuscritos nós temos que provam a existência de Platão? Sabe? 2. Mas nós acreditamos nele. Nós acreditamos de todo o nosso coração que ele de fato existiu. Mas nós temos milhares de argumentos, de manuscritos que provam as Escrituras. E muitas vezes as pessoas acham que não. Será mesmo que é a palavra de Deus? Mas de fato, como Paulo diz a Timóteo, a Bíblia é a palavra de Deus. O que Deus quer que você conheça sobre ele está aqui. Em lugar nenhum. E olha que oportunidade fantástica que você tem. Você pode abrir a sua Bíblia e conhecer a Deus. Você pode pegar a sua Bíblia e saber tudo sobre a vida, sobre o mundo. A como lidar com os problemas, a como lidar com as frustrações, com as dores. Quando você estiver muito triste, você pode abrir a palavra de Deus e encontrar nela solução para a sua tristeza. Quando você não souber o que fazer, como decidir alguma coisa muito importante na sua vida, você pode abrir a Bíblia. Você pode abrir a palavra de Deus e com certeza você encontrará tudo que é necessário para que você tome uma boa decisão. Você encontrará isso nas Escrituras. Não exista nada na vida que seja de fato relevante e importante que a Bíblia não trate. Ah, Vinícius, mas a Bíblia não fala com quem eu tenho que casar. Não fala mesmo. Mas ela fala com a pessoa que você tem que casar. Tem que ser sábio, temente a Deus. Tem que, no mínimo, ser crente, não é julgo desigual. A Bíblia fala do padrão da mulher, do homem, de Deus. A Bíblia fala que você precisa ser maduro para assumir um relacionamento. Então, naquilo que você precisa de fato para sobreviver, a Bíblia é muito clara. Ela é suficiente. Paulo diz que tudo que está nela é inspirada por Deus. Ele continua dizendo, e ela é útil. Ela é útil para quê? Para o ensino. Isso é muito interessante, a ideia de que as Escrituras, elas são eficazes para que você conheça toda a doutrina de Deus. Se você quer ser uma pessoa que conhece a Deus, você deve fazer o quê? Estudar teologia? Você tem que ler a Bíblia. A gente vive numa onda hoje que não, para conhecer a Deus eu preciso ler um bom livro de teologia, preciso ler, tudo isso é muito bom. É legal você ler livro, é legal você ler institutas, é legal você ler tudo isso. Mas se você quer conhecer os decretos de Deus, você precisa ler a Bíblia. Perceba, essas coisas não estão opostas. A teologia não está oposta ao estudo das Escrituras, não. Mas o princípio do conhecimento é a leitura da palavra de Deus. Você só vai descobrir quem Deus é lendo a Bíblia. Se você abandonar as Escrituras e cair nos livros, você não vai descobrir quem Deus é. Mas se você se dedicar à leitura das Escrituras, você vai descobrir sobre os decretos de Deus. Ela é útil para que você descubra sobre as doutrinas de Deus, sobre a doutrina do homem, do pecado, da salvação, a doutrina da igreja, de todas as coisas. A Bíblia é útil para isso. Comece pelas Escrituras.
Eu vejo que nós temos hoje uma onda de pessoas que querem se tornar reformadas e aquilo que elas fazem é estudar livros, ler. Isso é bom, isso é bom. Mas se não nascer de um profundo amor pelas Escrituras, é inútil. Porque a Bíblia que é a palavra de Deus. Os homens erram, mas a palavra de Deus ela não erra. Tudo que contém aqui, isso é verdade. Produz fé, produz salvação. E depois que você conhecer as Escrituras, aí você parte para bons livros. Porque de fato, Deus levantou mestres no meio da igreja para escrever coisas boas, para que a gente crescesse. Mas o caminho é sempre das Escrituras. É a Bíblia que produz em nosso coração o correto ensino acerca de Deus. Se você quer ser uma pessoa crente, bem doutrinada, leia a Bíblia. O seu contato com as Escrituras vai te mostrar dia a dia o que é a verdade. E ele continua. Além delas serem capazes, dela ser útil para o ensino, diz que a Bíblia é útil para quê? Para repreensão. Perceba que interessante, como eu disse, a Bíblia ensina a vontade de Deus. Mas ela também ensina que aqueles que não temem a Deus, que aqueles que não fazem a vontade do Senhor serão condenados. Esse é o poder do Evangelho. Quando nós lemos Romanos, Paulo nos deixa isso muito claro. Quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, ele diz isso depois de dizer muita coisa que Deus reprova, que Deus condena. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas se você quer viver impiedosamente, o que existe para você não é Evangelho, é condenação. João Batista, falando acerca de Cristo Jesus, diz que ele tinha o que em suas mãos? Uma pá. Ele faria o que com essa pá? Ele limparia completamente a sua eira. Quando o Messias veio, João Batista diz o quê? Eis que o machado está posto à raiz. E aquele que não produz fruto será cortado e lançado ao fogo. O Evangelho é fantástico, porque ele aponta para aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. E ao mesmo tempo aponta para os homens que não temem a Deus. Vocês serão condenados pelo poder deste Evangelho. Vocês serão condenados pelo Deus da Bíblia. Se vocês não temerem a esse Deus. Ele alerta todos os homens de que um dia todos estarão diante do grande trono branco de Deus. Prestarão contas diante de Deus. De que Deus julgará todas as coisas. De que não existe nada nesse mundo que não seja julgado por Cristo Jesus. Ele é o reto juiz da terra. O Evangelho serve para repreensão. Para que nós possamos saber o que nós não devemos fazer. Eu acho isso muito fantástico no Evangelho. Para aqueles que creem, poder de Deus. Mas para aqueles que não creem, condenação eterna. Porque o Cristo que veio trazendo luz, ele também condena os seus inimigos. Ele condenará o ímpio. Ele punirá aqueles que não temem, aqueles que roubam. Ele punirá aqueles que falam mentira. Ele punirá. E Paulo continua, além do Evangelho ser útil para o ensino, além do Evangelho ser útil para a repreensão, diz que ele é útil para quê? Para a correção. Para que você possa estabelecer aquilo que é certo. Como eu disse, numa era tão líquida como nós vivemos, onde não existe mais absolutos, o Evangelho é a resposta. Hoje você pode nascer homem e se dizer que você é uma planta. Hoje você pode nascer uma mulher e colocar uma fantasia e dizer que você se sente como um pônei. Você pode fazer isso. Mas a resposta do Evangelho é muito clara. O que é a verdade? Que Deus criou homem e mulher. E assim os criou. A sua imagem e semelhança. Ou seja, diante de tanta loucura e insensatez, nós temos as respostas bíblicas. Nós sabemos aquilo que é a verdade quando lemos as Escrituras. A Bíblia é o padrão daquilo que é certo no mundo. Ela é útil para nos ensinar e para estabelecer o princípio de verdade de todas as coisas. Se você está em dúvida daquilo que você crê é certo ou errado, leia a Bíblia. Se você está em dúvida de como você deve reagir às coisas do mundo, leia a Bíblia. Ela estabelece os padrões da existência. Ah, mas as pessoas não querem viver assim. Não tem problema. O mundo é de Deus, as regras é de Deus. Você não pode chegar na casa de uma pessoa e dizer a partir de hoje assim, aqui vai ser como eu quero. Sabe, você não pode chegar na casa de alguém e dizer assim, ó, a partir de hoje todo mundo aqui nessa casa vai acordar às 6 horas da manhã,
Vocês vão levantar, vocês vão fazer o meu café, vocês vão preparar o meu almoço. Não. Você não pode legislar ali, você não tem autoridade alguma ali. E assim funciona no mundo de Deus. Esse mundo é do Senhor. Ele não entregou a ninguém. As regras de Deus são absolutas. Quer ver como as regras de Deus são absolutas? Qual foi a última vez que você viu o sol ardendo à meia-noite? Eu não vi nenhuma vez, não me lembro. Qual foi a última vez que você foi à praia e de repente um tubarão saiu correndo atrás de você, gritando Baby Shark Doo? Eu não me lembro disso. Por quê? Porque Deus disse que Ele fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ah, mas eu não acredito nisso. Tá bom. Mas o sol continua fazendo isso todos os dias e a lua continua fazendo isso todos os dias. Deus estabeleceu aquilo que é verdade. Deus estabeleceu aquilo que é certo e o mundo obedece a Deus. E as coisas obedecem à sua ordem. Embora o ser humano, por causa da queda, esteja em profunda rebelião contra Deus, a Bíblia nos aponta aquilo que é o padrão de verdade. A Bíblia nos aponta aquilo que é correto, aquilo que é certo. Sabe, que você não se amolde a esse mundo. Como o próprio João nos diz, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, porque tudo que o mundo produz é concupiscência. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus é verdade. E nele não há mentira. É por isso que Paulo diz, Timóteo, a Bíblia é útil para correção, para que você possa saber o que é certo e o que é errado. Ou seja, nós não temos desculpa para pecar. Eu não sabia. Se você não sabia, é que você não lê a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você está pecando. Você sabia que se um policial te parar e você tiver com a sua moto sem placa, você não pode olhar para ele e falar, ô policial, eu não sabia que tinha que colocar placa. Como assim? Ninguém me falou. A lei diz que você é obrigado a conhecer a lei. Você que tem que ir atrás para saber o que é a lei. O policial não precisa fazer isso por você. Ele vai fazer o quê? Ele vai te multar. Ele vai levar sua moto para o pátio. Você vai ter que pagar uma multa para tirar. Por quê? Porque você é obrigado a conhecer a lei. Você, como crente, é obrigado a conhecer as Escrituras. Você é obrigado a conhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós temos tudo acerca de Deus, acerca de sua vontade, acerca da verdade descrito nas Escrituras. Então, se nós desviamos isso, nós erramos ou pecamos, a culpa é nossa. Somos condenáveis. Mas graças a Deus, né, pela misericórdia que é em Cristo. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso é fantástico. Perceba, a Bíblia, ela é útil para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos mostrar quando a gente cai, que ainda assim existe amor, existe a justiça de Deus. Isso é fantástico. É fantástico porque, como eu disse, nós podemos até conhecer a verdade, mas por vezes caímos, por vezes vacilamos, pecamos. E ainda assim a Bíblia, o Evangelho nos apresenta essa justiça de Deus, esse amor de Deus, essa graça. E essa justiça de Deus consiste em não nos mandar ao inferno, mas de condenar o seu Filho em nosso lugar. Isso é fantástico, o Evangelho nos apresenta isso. Sabe, o Evangelho nos apresenta esse caminho de graça, esse caminho de justiça. Perceba de como a Bíblia é útil para que a gente caminhe em santidade. De como as Escrituras, como um todo, faz com que a gente caminhe na luz. E perceba como é muito melhor caminhar na luz. Você já passou pela experiência de chegar num lugar desconhecido e ter que caminhar no escuro? É muito ruim. Você na sua casa é tranquilo, né? Às vezes os meninos acordam de madrugada e está tudo desligado. Eles saem do quarto, eles passam por cima do mate, que é um brinquedinho que eles têm, que é enorme. Às vezes eu penso, como que é que eles não tropeçam nisso? Eles desviam ali do ventilador, eles entram no nosso quarto, sabe, sobem na nossa cama, tudo isso no escuro, porque eles conhecem. É um caminho seguro. Eles fizeram aquilo muitas vezes. Mas se você faz isso na casa do seu amigo, você bate na parede, você derruba uma coisa, quebra outra, faz barulho. Porque se você caminhar pelas trevas, você não está seguro. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo, se você olhar para as Escrituras, você vai encontrar luz para o seu caminho.
Vinícius, mas muitas vezes parece que eu estou em trevas. Ouça Cristo e siga a voz de Cristo. É o que a Bíblia diz, aqueles que estão em trevas, confiem no Senhor. Esse texto significa isso. Se você estiver passando por uma fase que você não sabe o que fazer, o que você tem que fazer? Confiar no Senhor, ouvir a voz do Senhor e seguir. Vinícius, mas está tudo difícil, está tudo escuro. Segue a voz do Senhor, é a verdade. Mas Ele está mandando eu andar no meio do vale da sombra e da morte. Vai lá. Ele está mandando eu andar num lugar que tem espinho, que é difícil. Vai para aquele lugar. Porque a voz do Senhor e a palavra de Deus é sempre segura. Vinícius, mas se eu falar a verdade no meu serviço, eu vou ser demitido. Fale a verdade, seja demitido. Vinícius, mas eu vou perder 10 anos de empresa. Você vai perder. É seguro. Mas não é um bom caminho, eu vou perder o dinheiro. Não é o melhor caminho. Você está seguindo a vontade de Deus. Vinícius, será que eu devo abandonar o meu namoro? Porque minha namorada não teme a Deus? Sim, você deve. Mas eu a amo. Mesmo assim, você deve abandoná-la. Porque essa é a vontade de Deus. Porque não pode ter comunhão entre aquilo que é luz e aquilo que é trevas. Perceba que se você seguir a vontade de Deus, você vai andar num caminho seguro. Mesmo que pareça que você está na pior. Siga a voz de Deus. Paulo está deixando muito claro para Timóteo. Timóteo, a Bíblia vai te levar a caminhar na luz, em caminhos seguros. Mesmo no vale da sombra e da morte, você vai caminhar à luz de Cristo, à luz das Escrituras. E você vai estar seguro. E ele termina dizendo, para que o homem de Deus... Perceba, para que o homem de Deus... Às vezes é porque é aquele que lê a Bíblia e que persevera, e que aprende, e que descobre a verdade, que ama as Escrituras. Ele é o homem de Deus. Para que esse homem de Deus ele seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, Timóteo, quer aprender a viver? Lê a Bíblia. A Bíblia é útil para que a gente aprenda a viver. A Bíblia ela é suficiente para que você saiba reagir à vida. Sabe quando os reformadores gritaram, esse grito que ecoa até hoje, de que olhe para as Escrituras, somente ela é suficiente, é isso que eles estavam dizendo. Aquilo que Paulo disse a Timóteo, Timóteo, a Bíblia é útil para você viver, Timóteo. Você não precisa de mais nada. Sabe, você não precisa de um papa. Você não precisa de um líder espiritual que te guie como um mediador, não. Você tem acesso ao Pai, você pode ler a Bíblia. Então eu não devo respeitar os meus pastores, não. Você deve respeitá-lo, deve temê-lo. Mas nós não somos os seus mediadores. Perceba o que Paulo está dizendo, Timóteo. Leia a Bíblia e você vai aprender a viver. Em outras palavras, quer crescer? Quer ser maduro? Quer ser alguém sábio? Leia a Bíblia. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. É isso que tanto Lutero queria. Que as pessoas lessem a Bíblia. Você consegue imaginar que confusão que foi a reforma? Sabe, tanta briga, tanta guerra. Só porque os reformadores falaram, gente, lê a Bíblia. Só porque eles falaram para os líderes religiosos, para de enganar o povo e abre a Bíblia. Mas o povo, vamos ler a Bíblia em latim que é para ninguém entender. Não, vamos ler ela em alemão. Vamos ler em português que é para todo mundo entender. Porque se todo mundo tiver acesso a isso, as pessoas vão conhecer o Senhor, vão conhecer a verdade de Deus, vão andar em santidade, vão se tornar maduras. E consequentemente, como Paulo diz, vão viver fazendo boas obras. Perceba, a Bíblia, o Evangelho é a resposta para o problema do mundo. Sabe, quer resolver o problema de uma sociedade? Ensine a eles o Evangelho. Você vê isso no livro de Jonas. Jonas pregou de uma forma relaxadamente aos ninivitas e tudo foi transformado. Há diversos estudos sobre isso, em que sociedades em que grande parte da população é cristã, elas têm tendência a ter o IDH muito maior do que outros países, do que outras sociedades. Porque onde o Evangelho chega, ele organiza as coisas. Ele traz luz, ele traz verdade. Sabe, a Bíblia ela é suficiente para nós porque ela nos ensina sobre Deus. Ela nos ensina a viver em santidade. Ela é a verdade de Deus, ela produz salvação, ela produz fé nos corações. Sabe, tem isso no seu coração?
Sabe, muita gente teve que morrer e sofrer para que você pudesse ter uma Bíblia hoje no seu celular, para que você pudesse ter uma Bíblia física. Dê valor a isso. Sabe, conheça as Escrituras, leia a Bíblia. Não deixa que ninguém te engane. Sabe, não deixa que ninguém minta você. Sabe, não deixe de fazer aquilo que é certo por falta de conhecimento. Não, você tem a Bíblia. Você é responsável por conhecer a vontade de Deus. E se você for crente, você ainda é mais responsável ainda. Sabe, é impossível que você ame a Deus sem que você ame a palavra do Senhor. Ah, Vinícius, mas eu não gosto de ler. Então você vai ter que aprender. A não ser que você queira ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira. É legal também, não tenho nada contra ele. Mas eu prefiro ler. Sabe, a gente não pode usar essa desculpa, porque a gente aprende tanta coisa. Sabe, tem gente que vai para uma faculdade e aprende a fazer um avião, voar. O Dan talvez tentou me explicar, até hoje eu não entendi. Para mim é a mão do Senhor. Toda vez que o avião levanta, Deus põe a mão embaixo e leva para o lugar. Porque não faz o menor sentido. As pessoas conseguem aprender tantas coisas absurdas, física quântica, química. O Daniel veio falar comigo que estava estudando química. E, meu Deus, como é que alguém estuda química, cara? As pessoas aprendem essas coisas. E você vem com a desculpa, mas eu não consigo, é difícil. Não é. É prática. Todas as vezes que você pratica uma coisa difícil, você vai ficando bom naquilo. Você vai aprendendo. Ah, mas eu não consigo entender o que Paulo diz. Começa a ler tudo sobre Paulo. Tudo que Paulo escreveu, que uma hora você vai entender. Sabe, mas faça esse exercício. Tenha coragem de fazer isso. Sabe, enquanto você não lidar com coisas difíceis, você não vai amadurecer. Quer amadurecer? Lide com coisas difíceis. Tem capítulos da Bíblia até hoje que me deixam em pânico. São difíceis de explicar. Sabe, são coisas complexas. Mas você não pode fugir delas. Leia, leia, leia. Sabe, incessantemente, quanto mais contato você tiver com a Bíblia, mais em luz você vai caminhar. Sabe, quanto mais nós amarmos a Bíblia, mais santos seremos. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais maduros seremos. Sabe, que Deus nos ajude a isso. De fato, esse é o grande cerne da reforma protestante. Abra a sua Bíblia e conheça Deus. Conheça a sua vontade. Pregue, que ela produz salvação, produz fé. Sabe, abra a Bíblia para que você possa caminhar seguro. Ela é útil para todas essas coisas. E ela é suficiente. Sabe, e quando os reformadores diziam isso, que a Bíblia é suficiente, ele está dizendo que para tudo na vida, a Bíblia com certeza tem uma resposta. Ela é suficiente, você não precisa de mais nada. Se você estiver sofrendo muito, sabe o que você precisa? Precisa ler a Bíblia. Se você estiver muito feliz, sabe o que você precisa? Ler a Bíblia. Se você estiver com a autoestima baixa, sabe o que você precisa? Ler a Bíblia. Se você estiver com ela muito alta, você também tem que ler a Bíblia. Ah, mas agora eu estou numa fase boa da vida. Então, continue lendo a Bíblia. Perceba, ela responde tudo. Sabe, quando foi que nós entregamos para o mundo a capacidade de resolver os nossos problemas, os nossos conflitos? Hoje muitas vezes estamos em crise, tudo o que fazemos é correr atrás de pessoas e não das Escrituras. Isso é um absurdo. Porque se cremos que a Bíblia é suficiente, nós correremos para ela. Ah, mas eu preciso de amigos assim? A Bíblia fala isso. Você precisa de amigos, você precisa de um monte de pessoas, você precisa de apoio, precisa. Mas nós precisamos das Escrituras. Precisamos crer no poder do Evangelho, crer no poder da Palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que é útil. Essa é a coisa mais importante que você precisa conhecer. Sabe, você não precisa decorar o livro da tua faculdade. Sabe, você não precisa decorar o guia médico de Grey's Anatomy, sei lá. Você precisa conhecer a Bíblia. Ela vai te fazer uma pessoa bem-sucedida, madura. Nela você vai encontrar resposta para tudo. Você precisa ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. A gente sempre se lembra disso, nós somos o povo do livro. Sabe, nós somos o povo do livro. Sabe, hoje nós temos tudo tão fácil, tão acessível. Você vai na Amazon, você compra uma Bíblia. Você compra por R$5, por 10, se você quiser uma mais chique, você compra por 30, 40, você compra tudo que você quiser. Ah, Vinícius, eu não tenho nem R$5, vem falar comigo que eu vou te dar uma Bíblia de R$5. Na verdade tem um monte na igreja se você quiser. Mas não use desculpa, leia a Bíblia. Sabe, ela é útil, ela é suficiente. Nós precisamos crer na suficiência das Escrituras, de todo o nosso coração.
E crer na suficiência é crer que tudo que está aqui é para nos ensinar a viver, para nos fazer maduro, para nos ensinar a crescer. Sabe, se você tiver que recorrer a alguma coisa, recorra à palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque nós temos a Bíblia de fácil acesso, nós podemos ler a Bíblia, Pai. Nós podemos ouvir a tua palavra, podemos falar com o Senhor, podemos descobrir a tua vontade, podemos saber se de fato o caminho que estamos é luz ou trevas. Ó Deus, a sua Bíblia nos ensina sobre o seu amor, sobre a sua repreensão, sobre a justiça. Ó Deus, ela produz salvação, a tua palavra produz fé. Ó Deus, nos ajuda a crer na suficiência da tua palavra, Pai. De que tudo que o homem precisa é ouvir a tua voz, de que a fome que nós temos é de Deus, não é de mais nada, Pai. Ó Deus, nos ajuda a olhar para o Senhor e entender que o Senhor é tudo que nós temos, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, que ela nos guie, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém, Senhor.